Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz. Como aceitar que minha vida tem valor, se o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? Se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue, o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever, cada palavra tua eu quero ser. Se tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue, o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver do teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue, o meu final feliz. Amém. Bom dia. O povo tá animado, o povo tá animado. Isso daí. Deus abençoe os irmãos que se fazem presente no primeiro sábado, né? Primeiro culto do ano de 2021. Eu faço parte de alguns grupos do WhatsApp, igual todos os irmãos aqui, amigos, trabalho. E eu percebia muitas pessoas dizendo assim: não vejo a hora de acabar esse ano. Não vejo a hora que 2020 vai embora. Mas, irmãos, eu queria contar algo triste para você. Você já sabe, né? Não muda nada, irmãos. Não vai mudar nada, a não ser que eu faça diferente. Senão,
o mundo continua rodando, o vírus continua, as nossas lutas continuam, as nossas aflições, o nosso trabalho. Irmãos, continua tudo igual. Precisamos nós fazermos a diferença. Precisamos nós buscar de Deus a proteção para os momentos que estamos vivendo. Mas sim, quando se muda o ano, quando começa um ano novo, a gente começa com expectativas, né? E isso nos traz motivação, a gente se motiva e algumas coisas, a gente tem um horizonte melhor. Mas não podemos nos decepcionar, porque o mundo em si, a virada de ano por si próprio não muda nada. Não tem diferença nenhuma. A gente continua tendo que trilhar os nossos caminhos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 84. Nós vamos ler aqui alguns textos. Salmos, capítulo 84, versículo 4 ao 7, irmãos. Acompanha comigo ali. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Os irmãos sabem que a palavra bem-aventurar quer dizer feliz. Então é feliz aquele que habita em sua casa e louva perpetuamente. Feliz é o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passado pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Versículo 7 diz: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém, irmãos? Esse versículo, esse texto, ele fala sobre vale, sobre o vale. Numa das viagens a trabalho que eu tive a oportunidade de ir para o estado do Espírito Santo. E lá, irmãos, eu conheci um pouco de como é vamos dizer assim, as planícies de lá, né? É um estado muito montanhoso, de muitas montanhas. E eu visitei uma cidade bem pequena que ficava num vale. E o interessante, irmãos, que pelo fato de as montanhas serem muito altas em volta daquela cidade, o sol demora muito a aquecer a cidade. Então é uma cidade fria. O dia que eu estive lá, o sol começou a aparecer a partir das 10 da manhã, que o sol consegue transpor as montanhas e começar a clarear aquela pequena cidade. E conversando com alguns moradores dali, eles falaram que o sol se põe muito rápido, porque as montanhas é muito alta, e logo o sol se transpõe atrás das montanhas, e aquela cidade é uma cidade de muita sombra, do pouco sol, uma cidade muito úmida. E eu fico imaginando, né, na Palestina, quando se fala de vale, é um pouco ao contrário, porque fala de vales áridos, né? Ou seja, de terra seca, pedregoso, montanhoso. E a Bíblia traz, irmãos, em muitas passagens, pessoas que tiveram experiências fantásticas quando transpuseram esses vales, porque os vales eram de difícil acesso. Transpor um vale era dificultoso. E nós podemos trazer isso para a nossa vida, como transpor o vale, ser os momentos difíceis que nós enfrentamos na nossa vida. Não sei se vocês lembram, e claro que lembram, Jesus, após o seu batismo, a Bíblia diz que o Espírito o levou para onde, irmãos? Para o deserto. O Espírito o levou para o deserto, e ali ele permaneceu por 40 dias, jejuando e orando. E o deserto, irmãos, nós sabemos que é um lugar seco, um lugar de dificuldade. No deserto foi onde Jesus foi tentado. Então nós percebemos que muitas vezes o Espírito nos leva para onde? Para o vale. Porque há necessidade de nós transpormos o vale. Irmãos, o vale, estar no vale, não é coisa fácil. Estar no vale representa dificuldade,
Estar no vale representa luta. Estar no vale representa angústia. Estar no vale representa sofrimentos. Mas é necessário para que nós alcancemos o nosso objetivo, a necessidade de nós transpassar pelo vale. Nós jamais conseguiríamos chegar a um destino se nós não transpor pelo vale. Eu percebo que muitas pessoas desistem de viver porque não suporto passar pelo vale. E todos nós precisamos, todos nós, se hoje ainda não estamos, podemos estar, precisamos passar pelo vale. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, ou do próprio Facebook, que esteja hoje passando pelo vale das incertezas, passando pelo vale do medo, passando pelo vale da angústia, das lutas e das aflições. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja a ponto de desistir porque não está suportando mais, porque muitas vezes estar no vale dá a impressão que isso nunca mais vai passar. Talvez você olhe para o horizonte e não enxergue o sol. O vale é um lugar escuro, é um lugar tenebroso. Mas o texto diz que, no versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Em quem? Feliz é o homem que a sua força está onde, irmãos? Em Deus. Feliz do homem que a sua força está em Deus. Lá no Salmos 23 diz assim, Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas se você seguir o texto, ele diz assim, ainda que eu ande por onde, irmãos? Pelo vale da sombra da morte. Olha só, pelo vale. E esse texto é um pouco mais, né? Diz assim, pelo vale da sombra da morte. Muitos aqui que eu conheço um pouco da história, eu sei que já andaram pelo vale da sombra da morte. O nosso Deus está dizendo, através de Davi, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não estará o quê, irmãos? Sozinho. Agora nós chegamos no ponto especial dessa mensagem. Você pode estar no vale, mas você não está sozinho. Você pode estar em meio a lutas, mas você tem que entender que você não luta sozinho. Você pode estar angustiado, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus mesmo prometeu que estaria transpondo esse vale com você e comigo. O mundo que nós vivemos hoje, irmãos, de dificuldades, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. O vale que nós estamos enfrentando nessa época, nós não estamos sozinhos. Essa semana a Jussara me passou uma mensagem me convidando para estar aqui com os irmãos. E ela me contou a história de um jovem e me mandou alguns vídeos, que inclusive esse vídeo o Jefferson vai estar postando no final, na página do Facebook, da história de um jovem chamado Daniel. O Daniel tem cruzado o vale, irmãos. Daniel, há cerca de um ano, descobriu que está com uma doença grave, está com leucemia. E vem lutando dia a dia
transpondo esse vale. Se o Daniel estiver nos assistindo, Daniel, eu queria dizer para você que você não está sozinho. O Daniel está nos assistindo, eu quero que você entenda e confie nas promessas, e eu sei que você confia nas promessas que nós lemos lá em Salmos. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não estaremos jamais sozinhos. E nós temos que entender as promessas de Deus. Em nenhum momento ele disse que aquele que estivesse com ele jamais passaria pelo vale. Ele disse que aquele que estivesse no vale jamais estaria sozinho, porque a promessa é que ele estaria passando junto. E o Daniel tem vivido esse vale, irmãos. Essa doença tem assolado a vida dele. E a Jussara entrou em contato e quer ajudar, e trouxe a nós a história do Daniel. E nós queremos ajudar, primeiro em oração. Colocar o nome desse jovem, porque ele não está sozinho. E nós fazemos parte agora da vida do Daniel. Daniel está esperando um transplante de medula. E eu quero que os irmãos orem e não esqueçam desse jovem, para que na hora certa, no momento certo, Deus possa fazer um milagre na vida dele. E ele possa vir aqui, quem sabe, testemunhar e falar aos irmãos que ele conseguiu transpor esse vale e chegar a Sião tranquilo diante de Deus. Eu não sei, irmãos, o tamanho do vale que você tem tido que cruzar. Eu não sei o vale que nós vamos enfrentar durante esse ano de 2021. Eu não sei, irmãos. Mas uma coisa eu tenho certeza: que Deus estará do nosso lado nessa caminhada. Uma coisa eu quero que você tenha certeza, e eu quero ter certeza também, de que Deus estará do nosso lado, independente do vale que tenhamos que cruzar. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que nenhum vale faça nós desistir dessa caminhada. Que nenhuma dificuldade, que nenhuma pedra, que nenhum pedregulho, que nenhum desnível, nenhuma falta de água, nada. Porque aqui diz o texto: qual passando pelo vale árido, pelo vale seco, faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Confiar em Deus que nós vamos vencer. Que 2021 seja um ano de esperança para nós, irmãos. Que 2021 seja um ano diferente nas nossas atitudes. Que nós possamos esperar em Deus. Que nós possamos confiar em Deus em meio às nossas dificuldades. A Yasmin vai louvar a Deus, e após ela cantar, nós vamos orar a Deus, porque nesse ano de 2020 eu comentei a alguns irmãos e alguns amigos: nós não temos nada que comemorar. Não temos, irmãos, o que comemorar, mas nós temos muito e muito o que agradecer. Os irmãos concordam? Nada o que comemorar, mas muito o que agradecer. Que Deus abençoe, irmãos, a cada um de nós. Se Deus disser não, eu aceito.
Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus que fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Toda minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus que fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Toda minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Sabe, eu tava pensando, muitas vezes o silêncio de Deus é para provar a nossa fé. A fé é a certeza daquilo que se espera, daquilo que a gente não consegue ver com nossos olhos naturais. Isso não significa que Deus nos esqueceu, nos abandonou. Muitas vezes Ele demora para nos responder porque Ele está querendo nos tratar. Ele está querendo nos moldar porque é tempo de cura. Muitas vezes Ele quer mudar nossa visão, não de quem Ele é, mas sim de quem nós somos nele. A palavra de Deus diz: espera pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique o teu coração. Esperarei no Senhor, e eu ainda o louvarei. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim dá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Amém. Conversando com o Célio aqui, ele me passou que a esposa do Xandão, a Rose, mandou uma mensagem. Ela está no hospital, dizendo que hoje vão decidir se vão entubar ele ou não. Vamos estar orando por ele. Por ela. Vamos estar orando por ela. Está passando pelo vale. Como muitos outros, né? Muitos outros que estão nesse momento lutando.
mas certamente nós compreendemos que eles não estão sozinhos. Que eles possam perceber que esse vale, eles têm uma companhia para transpor. Para você, Daniel, também. Nós vamos orar agora e colocar aos pés do altar, diante de Deus, o nome dessas pessoas. E outros mais que nós nem conhecemos, mas que estão passando pelo vale. Que esse 2021 seja um ano de bênçãos, irmãos. Um ano de vitórias. Um ano que nós possamos vencer qualquer dificuldade. Porque quando nós saímos do vale, nós saímos fortes. Quando nós transpomos o vale, nós saímos muito mais fortes do que entramos. Não desista. Não fraqueje. Você não está sozinho. Feche seus olhos. Querido e amantíssimo Deus, primeiro é uma alegria estar na Tua presença. É uma alegria nesse santo dia de sábado podemos estar aqui em meio a esse culto de adoração ao Teu nome. É uma alegria nós poder abrir a Tua palavra nesse primeiro sábado de 2021 e aprender dela. De que embora nesse mundo nós havemos a necessidade de transpor alguns vales, que alguns momentos esse vale se chama o Vale da Sombra da Morte. Mas que o Senhor promete que o Senhor estará conosco a cada passo que nós der por Ele. Querido Deus, abençoe, Senhor. Esteja com cada um desses nossos irmãos que estão transpondo esse vale. Esse vale de angústia e de dificuldade. Abençoa a vida do Xandão, da sua esposa Rose. Abençoa o Daniel, que está à espera desse transplante. Abençoe muitos outros familiares, amigos e alguns que nós nem conhecemos, mas se compadecemos pelo sofrimento, pela dor que está enfrentando. Senhor, amenize o sofrimento dessas pessoas. Traga o bálsamo, o conforto. E que eles possam compreender que eles não estão sozinhos. E que nós possamos compreender que não estamos sozinhos nessa caminhada. É o que te pedimos no doce nosso Filho Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, irmãos. E saia daqui na certeza que o que vier, você não enfrentará sozinho. Amém?
Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir